Atendendo a pedidos, o Kitsune desta semana é Dungeon Meshi temporada 1. O Kitsune da semana é um oferecimento dos apoiadores, tanto no Catarse, o link do financiamento coletivo do podcast está aqui na descrição do vídeo, quanto nos membros do canal. Você pode se tornar um membro do canal se você gosta do nosso trabalho. É muito importante, muito legal e ajuda pra caramba se você for um membro do nosso canal pelo valor mínimo aqui do YouTube de R$ 3,99. E você também ajuda demais comentando, dando like no vídeo, compartilhando e tudo mais. E, obviamente, seguindo, se inscrevendo no canal. Vambora! Dungeon Meshi foi um tema escolhido pelos apoiadores do canal. E é por isso que eu estou falando do anime. Isso é uma distinção muito importante. Porque Dungeon Meshi era um mangá que eu já tinha uma vontade de fazer um podcast há muito tempo e parar pra ler o mangá inteiro e fazer um podcast do mangá inteiro. E eu ficava enrolando. Aí eu abri um tema de votação e o meu sistema de votação dessa vez foi: eu quero sugestões de animes até mais ou menos uns 26 episódios, aquele número padrão, né? E os apoiadores me deram várias sugestões, uma tabelinha, e aí o pessoal da categoria, do tier que pode votar, votou dentro dessas sugestões. Uma das sugestões foi Dungeon Meshi, numa votação de anime. Então eu falei do anime, ok? Então eu estou falando do anime de Dungeon Meshi. Normalmente o meu método seria ir para o mangá. Só tem uma temporada por enquanto, eu jurava que ele adaptaria todo o mangá, porque na minha cabeça o mangá era mais curto. O mangá é razoavelmente longo, entre aspas, não super, mas um tanto. Então ainda vai ter uma segunda temporada, que aí eu acho que fecha o mangá inteiro. O mangá original é de autoria de Ryoko Kui, e o anime é uma adaptação feita pelo estúdio Trigger. Uma produção original para a Netflix, inclusive. Que inclusive no ano que saiu, acho que foi o anime mais assistido da Netflix, se eu não me engano. E é uma produção do Trigger, que o Trigger tem essa boa relação com a Netflix. O que é legal de certa forma, porque aí a gente tem obras muito legais do Trigger chegando numa plataforma que muita gente vê. Acaba sendo uma coisa bacana. A gente já teve BNA, já teve Little Witch Academia, já teve Cyberpunk, e agora tem o Dungeon Meshi. E eu vou dizer uma coisa, eu tive muita resistência com Dungeon Meshi. Por mais que eu tenha acabado de falar que eu tinha a ideia de fazer o podcast falando do mangá inteiro, e eu tenho essa vontade faz tempo, era muito porque todo mundo fala bem. E na época que tava saindo o anime, eu tava fazendo lives, assistindo anime de temporada. E eu vi o comecinho do Dungeon Meshi em live. E eu não curti. Principalmente os 2 primeiros episódios eu não curti. E eu tinha uma resistência muito grande. Porque todo mundo gosta tanto. Eu falei, cara, eu não posso ser o único idiota que não vê a graça do bagulho que é o Fantasia 2. Finalmente lançaram Fantasia 2. E a fantasia está atualizada para os novos tempos. Uau! Mangá maravilhoso, premiadíssimo, anime foda, todo mundo gosta, não sei o quê. E aí eu sou o idiota que não entende? E eu ficava muito frustrado. O pessoal votou, eu falei, não, então agora é a hora, eu fui assistir, e eu vi de novo os 2 primeiros episódios, e eu continuei não gostando. E eu ia ficando muito frustrado. Eu tenho que entrar do jeito certo em Dungeon Meshi. Porque eu sabia que eu não estava vendo do jeito certo. Eu vou chegar nessa discussão mais pro final do nosso podcast. Mas talvez, já nesse comecinho, você vai sacar o que eu quero dizer com o jeito certo. Porque o que é Dungeon Meshi, né? Sinopse de Dungeon Meshi. É um mundo fictício de fantasia, não é um isekai. Ultimamente está sendo bastante fantasia em mangás e animes que não são isekai. E ainda bem, por exemplo, que esse é uma fantasia que não é um isekai e que também não tem exatamente uma lógica de videogame. E quando eu digo lógica de videogame, é interface, menu, nível com numeração, os personagens falando de skill, etc, etc. Mas ele ainda tem bastante lógica de videogame. Nesse mundo surgem calabouços, dungeons, aleatoriamente, e tem os exploradores dessas dungeons. A história começa com o grupo principal que a gente vai acompanhar, e tem o Laios, que é basicamente o protagonista da história, e a irmã dele é engolida por um dragão. E 2
membros do grupo vão embora, porque não vale a pena naquele momento continuar indo na jornada. Mas o Laios, o Tilchak, que é basicamente um hobbit, digamos assim, e a Marcili, que é uma elfa, e a Marcili é, tipo, muito amiga, apenas amigas, são primas, digamos assim. Nossa, como elas são amigas, não? Da Falin, que é a irmã do Laios, que foi engolida pelo dragão, eles resolvem voltar, só que eles não têm dinheiro, não têm comida, não têm nada, deixaram todos os suprimentos e as mochilas e os itens deles quando fugiram do dragão, e aí a solução do Laios é: a gente pode entrar e comer os monstros. Já que a gente não tem dinheiro para comprar comida, para estocar, para descer numa jornada para dentro do calabouço, a gente come os monstros, a gente caça e come os monstros. E nisso eles conhecem o Senshi, que é um anão que tá há 10 anos dentro daquele calabouço, cozinhando monstros também, que é uma coisa que ele acha muito legal. Então é essa jornada de resgatar a irmã do cara, que foi engolida por um dragão, veja bem, e enquanto eles vão a cada episódio tendo basicamente... Os episódios são muito divididos em 2 partes e cada parte eles fazem um prato diferente com um monstro diferente. Vamos lá. Existe uma onda razoavelmente recente de anime, eu chamo de anime de hiperfoco. Eu vou chamar desse jeito. É muito anime que parece que o mangaka, o autor da light novel, o cara que idealizou o anime, seja lá quem for, ele tem hiperfoco em algum assunto. E normalmente a maneira do cara trabalhar esse hiperfoco num assunto, uma maneira muito recorrente, é... Bom, então eu vou fazer um clube de 4 meninas numa escola, essas meninas têm 13 anos, elas fazem um clube numa escolinha, e elas falam do meu hiperfoco. Então o hiperfoco do cara é em scooter, é em motoca, então é o clube da motoca. É em pão, é o clube do pão. E às vezes você tem muito disso, até Isekai é muito isso, então não é exatamente a jornada do cara tentando sair daquele mundo, ou tentando virar um herói. O cara entra num mundo de fantasia, e aí, sei lá, é a administração de burocracia de Estado. É aquele anime que a menina vai pra aquele mundo, e é tudo que ela faz pra criar dinheiro, porque ela vai indo e voltando do mundo dela, e usando as coisas que ela pega naquele mundo pra fazer ouro e tudo mais. Então é parece aquele, como é que chama? O Sobrevivente Urbano? Era esse o nome do canal? Que era um desafio dos caras, tipo, largar na cidade de São Paulo sem nenhum dinheiro e ver se os caras conseguem fazer dinheiro do zero fazendo bico e tudo mais. É meio que isso, só que no Isekai. Então tem muito anime de hobby, anime de hiperfoco em algum assunto específico. Na minha cabeça, Dungeon Meshi era tipo isso. Então era um mundo de fantasia e todo episódio seria eles cozinhando algum monstro. O que é? Dungeon Meshi é isso. Só que me incomodava muito um bagulho, que é a morte da Falin. A primeira coisa que acontece em Dungeon Meshi é uma personagem ser engolida, você vê ela presa nos dentes de um dragão vermelho, e ela é engolida pelo dragão vermelho. E eles tratam isso com uma naturalidade. No começo tem muito pouca explicação, é meio vago a maneira como essas informações são dispostas pra gente. Então, o que você vê são esses personagens, principalmente o irmão, lidando com isso com uma normalidade, com uma leveza, com um foda-se. Tipo, porra, acabaram de comer a minha irmã. Vai ser muito interessante a gente caçar e comer monstros. Que gosto que será que tem uma cocatriz? Que gosto que será que tem uma mandrágora? Etc, etc. Eu ficava pensando no começo, tipo, era só tirar o bagulho da Falin. Você tira o bagulho da Falin e você tem só aventureiros que acham legal caçar e comer monstros, e é um mangá, um anime nesse caso, de culinária, só que culinária num ambiente de fantasia. E essa é a graça. Todo episódio a gente vê uma receita diferente, todo capítulo a gente vê uma receita diferente. E me irritava muito o quanto você tem um incidente incitante dessa história que é tão forte, tão trágico, que não estava sendo tratado com o peso necessário. E aí tem um próximo passo, que é o começo desse anime, aliás, não só o começo, mas boa parte dele, no que toca aos monstros e às receitas culinárias fantásticas, ele é muito expositivo, o que não é um grande problema nesse caso e é meio inevitável, não é uma questão de toda exposição é ruim, todo diálogo expositivo é ruim. Eu não gosto de diálogo expositivo quando ele é fora de contexto, quando ele é artificial, quando ele é exagerado e tudo mais. É meio impossível você fazer esse tipo de história em que eles vão caçar monstros fictícios e cozinhar sem ser descritivo.
Eles vão descrever monstros, eles vão descrever a receita, eles vão descrever os sabores e texturas. É inevitável, é assim que funciona. O problema é que o começo de Dungeon Meshi, ele é extremamente descritivo, ao mesmo tempo que ele é zero descritivo. No sentido de que ele te pega na mão pra essas coisas de como é o comportamento dos monstros e a anatomia dos monstros, e como é a receita, e como é o sabor, e como é a textura. Isso ele pega na sua mão e explica tintim por tintim. Todo o resto, ele não explica nada. Então, a única coisa que você tem é o fato de que esses caras estão num calabouço. Esse mundo tem calabouços, eles são aventureiros, e eles estão caçando esses monstros. Tem uma característica que eu acho que... Eu tava até debatendo isso com os apoiadores. Os apoiadores votaram nesse tema, e os apoiadores também têm as chamadas mensais no nosso Discord dos apoiadores do Catarse, do financiamento coletivo. Eu tive uma chamada mensal com eles logo depois de ouvir os 2 primeiros episódios, e eu ainda tá com esse negócio na cabeça. Eu ainda tá maluco, com uma resistência muito grande. E eu falava com eles isso, e um dos apoiadores ficou falando muito pra mim uma questão que, tipo, se você pega muitos, até dessa onda de isekais e dessa onda de fantasias em mangá e anime, light novel e tudo mais, muito até por conta do ambiente em que essas light novels são criadas, aqueles sites de autopublicação de web novels, é um ambiente que já parte de pressupostos. Sabe quando o novo filme do Superman não faz a origem do Superman e só coloca o Superman em Metrópolis lutando contra monstros e contra o Lex Luthor? O último filme do Batman que não fez uma cena dos pais do Batman morrendo, apesar de ele ser muito sobre a origem do Batman, mas já é o Batman com o uniforme combatendo o crime em Gotham e tudo mais? Porque existe um entendimento... O último filme do Homem-Aranha, no MCU, o Homem-Aranha surge no Guerra Civil e depois ele segue, né? A gente já viu isso muitas vezes. A gente tem muitos filmes do Superman, muitos filmes do Batman, muitos filmes do Homem-Aranha. Nesse caso específico desses 3. Existe um acordo, de certa forma, desses filmes com o público, porque as outras versões antes desse reboot são muito recentes, de que você sabe. Então vamos pular a parte que você sabe, vamos contar logo a história. Então, existe nesse ambiente, quando no que se trata dessas fantasias medievais, existe um acordo, parece, dessas obras, que todo mundo que vai ler isso, o cara que todo dia entra no Shosetsu Kaninaro, lá no site japonês, e vai ler um novo capítulo de alguma web novel, todos eles sabem como essas fantasias funcionam. Porque a referência é a mesma, e a referência é videogame. Ou videogame ou Dungeons and Dragons. Na maior parte do tempo, é videogame. No caso de Delicious in Dungeons, D&D, a referência é Dungeons and Dragons. É mais o RPG de mesa, né, de ficha de personagem e tudo mais. Mas vários desses a referência é o videogame. Então você não precisa, na maior parte das vezes, explicar que o personagem caiu num videogame tipo Sword Art Online. É um mundo de fantasia e o cara abre um menu com o nível dele, com as skills e com força, inteligência, carisma, fortitude e tudo mais, constituição, vitalidade às vezes, né? E pronto, a gente sabe que é assim que funciona. Você não precisa falar que ele tá num videogame. É fantasia, então é videogame. É um acordo geral. E isso no começo do Dungeon Meshi tava me deixando muito maluco. Porque eu preciso... Naquele momento, né? Eu tava nesse mindset, digamos assim. Eu preciso que você me explique quem são os personagens, onde eles estão, o que é esse mundo, por que esse calabouço tá ali, qual é, tipo, um mínimo no mínimo de tipo, os personagens conversando e falando o que eles têm que fazer e tudo mais. Mas não, parece que ele parte de um pressuposto de que, tá, você tá ligado que tem várias histórias que surgem de calabouço, os caras entram no calabouço, né? Ah, esse cara é um hobbit, esse cara é essa menina é uma elfa, esse cara é um humano com armadura de cavaleiro, essas são as funções deles, eles entram lá e tem monstro, e você conhece qual é o tipo de monstro, né? Sabe, mais pra frente você... Porque ele tem muito isso ao longo da história, né? Ele não explica exatamente o que é um mímico. Mímicos são aqueles monstros que se disfarçam de baús. É uma coisa muito clássica do D&D. E ele não vai explicar, ô mímico, babá. O Tilt é que só fala, pô, eu odeio mímico, tem um baú ali, eu acho que é um mímico, que saco. E segue, porque ele já parte do pressuposto de que você já viu isso em outro lugar, então segue o jogo. E pra muita gente isso deve ser muito normal. Pra mim, tava me deixando muito nervoso. E ainda tem mais um outro detalhe que no começo me incomodava muito e depois me incomodou menos, porque outros fatores, mas o começo dele é muito repetitivo, inclusive na comédia, porque
Você tem o personagem do Laios, que é um cara que adora monstros, que acha tudo muito legal. E você tem o Senshi, que cozinha monstros, é uma coisa muito normal pra ele, e gosta de culinária. O Chilcha, que é um cara um pouco mais afastado, um pouco mais cínico, né? Um cara um pouco mais cético. E você tem a Marcille, que talvez seja a personagem mais efusiva e mais delicada, digamos assim. Então, boa parte das cenas no começo de Dungeon Meshi são eles capturando monstros, falando que vão cozinhar os monstros, e a Marcille fala, eu não vou comer esse negócio! E ela esperneia, ela berra, não sei o que lá. E aí ela come e faz, que delícia! Nossa, que gostoso! Na verdade, é realmente muito bom, não é? Toda hora. Então, beleza, eu sei que ela vai gostar desse monstro. É muito raro, inclusive, em Dungeon Meshi, eles não gostarem de alguma coisa. Tem algumas poucas cenas em que eles cozinham e falam, pô, não tem gosto de nada, né? Tem uma hora que ele come um tijolo, que na verdade não é um tijolo, e que ele fala que não tem gosto de nada e tal. Mas é raro. E com o tempo a Marcille vai perdendo um pouco a resistência com isso. Ela tem o critério dela de não comer monstros humanoides, ela não gosta, mas no geral ela aceita, os caras vão fazendo, vai sendo gostoso, ela vai curtindo o bagulho. Não exatamente curtindo, mas ela vai aceitando e tudo mais. Mas no começo era muito repetitivo. Então tudo isso estava me irritando. Porque você tinha um personagem como o Laios, que é fascinado pelos monstros, ele tem um livrinho de monstros do calabouço e tudo mais, e era muito expositivo, com um encantamento muito grande por aquilo. Só que eu não tenho esse encantamento no começo. Eu não tinha esse encantamento por nada. Nem pelo mundo, nem pelo calabouço, nem pelos monstros, nem pelos personagens. Então, a narrativa do Dungeon Meshi, no começo, estava hiper expositiva e esperando um interesse da minha parte que eu simplesmente não tinha. Era muito sobre um assunto que eu não quero saber. Eu quero saber o que esses personagens sentem, quem eles são, o que eles querem, para onde eles vão, como aquilo afeta eles psicologicamente, emocionalmente. Eu não quero saber como se captura uma mandrágora. Tanto faz. Mas eu tava vendo desse jeito e eu tava pensando, cara, eu tô errado. Eu tenho certeza que eu tô errado. Porque todo mundo gosta. E assim, eu tenho fama. Tem dois lados, né? Tem um lado do pessoal que fala que eu sou previsível e que agora eu tô cada vez mais compactuando com o senso comum. E tem o lado que eu acho que acha que eu sou um do contra, né? Que eu sou um chato e que sempre que a maior parte das pessoas gosta de alguma coisa, eu vou lá e critico porque eu gosto de ser do contra. Talvez o primeiro seja mais correto. Eu não gosto de ser do contra, sabe? Porque se tem um grande número de pessoas que gostam de uma certa coisa, eu quero entender por que elas gostam. Eu não gosto de ser do contra. Eu não acho legal apontar o dedo pra você e falar, você gosta da modinha? Então você é um plebeu? Eu não gosto de ser assim. Eu queria entender porque as pessoas gostam de Dungeon Meshi. Mas o começo do Dungeon Meshi, a partir daí, inclusive eu tive essa resistência muito com o episódio 1 e 2, mas o 3 já foi um ponto de virada pra mim. Tem alguns pontos de virada no começo de Dungeon Meshi. Dungeon Meshi é muito altamente episódico. Ele tem uma trama e uma grande história que vai acontecendo e tudo mais, mas ele é episódico, obviamente. E essa é uma característica que eu não tenho nada contra, na verdade. É uma das coisas que é um ponto forte de Dungeon Meshi, de Delicious in Dungeon. Porque ele é muito criativo e ele também é muito variado. É lógico que ele tem um padrão. Eles chegam num novo lugar, esse lugar uma parte do calabouço, e nessa parte do calabouço tem um novo monstro, e automaticamente o Laios e o Senshi já ficam imaginando como capturar e como cozinhar, e eles solucionam aquela situação e cozinham, e comem, e tem a parte da receita, tem a parte de mostrar a comida, e eles comem e eles falam, é muito gostoso, tem esse padrão. Mas dentro desse padrão, ele é muito variado. Cada hora é um problema diferente que tem que ser solucionado de uma maneira diferente. E aí tem as armaduras. No episódio 3 tem as armaduras. Para começo de conversa, esse é o primeiro episódio, e tem vários momentos que acontece isso. Esse episódio das armaduras, o episódio da Ondina, que é aquele espírito da água, tem a luta contra o dragão no meio da série, a luta contra o grifo, tem vários episódios que tem aquela direção mais trigger. Ela é um movimento muito fluido, uma expressividade muito exagerada, muito cartunesco, muito cheio de energia. O episódio das armaduras é o primeiro que tem essa pegada mais trigger esteticamente, né? O Sakuga à la Trigger, que eu gosto muito, eu gosto demais. Então, já me conquistou nesse sentido, porque eu vou fazer o quê? Eu sou fã, eu sou putinho do Trigger, paciência. Só que os primeiros monstros que eles capturam são meio
comuns, né? Tem a mandrágora e tal, acho que tem um morcego alguma hora, mas depois vem as armaduras e eles vão cozinhar as armaduras. E assim, a solução que eles têm para as armaduras é muito interessante, a maneira como o Laios percebe que não é um espírito, não é uma armadura, ou que a armadura não é, tipo, não é a armadura que é viva, porque se fosse só um espírito na armadura ele não precisava virar a cabeça para olhar, por exemplo, e que ele percebe uns comportamentos mais próximos de um animal, e a gente cria uma relação com aquilo. Não é só um bicho que tá parado e ataca eles. É uma situação que envolve e cria uma relação com o bicho que eles vão cozinhar, e é muito criativo. É muito fora da casinha, sabe? E depois ele pega a espada e a espada fica com ele, que ele chama de Kensuke e tudo mais. Então esse foi um episódio que já me conquistou um pouco mais por conta do comportamento dos personagens durante o episódio, por conta da animação e da direção e tudo mais, e por conta da criatividade na solução da situação. Então ele já me conquistou com isso. Nesse episódio ele já me conquistou um pouquinho mais. Um próximo episódio, que aí eu já não sei se eu tô falando na ordem certa, ou talvez se está na ordem inversa, é que tem as pinturas vivas e os orcs. E tem o episódio do Kelp, que é aquele cavalo da água. Eu vou falar primeiro do Kelp, porque com o tempo, depois que você, mesmo alguém que estava sendo cabeça dura e desnecessariamente chato com Dungeon Meshi como eu, em nenhum momento eu tô falando que nada disso que eu falei no começo tá certo, tá? Eu acho que tem alguma base no que eu tô dizendo, mas eu sabia quando eu tava vendo, e eu sei ainda mais agora que eu estava com a abordagem errada. Mas mesmo com alguém que é desnecessariamente cabeça dura e teimoso com Dungeon Meshi, se você dá a chance pra ele, você acaba se encantando pelos personagens. Porque os personagens são muito carismáticos e eles são muito característicos. Eu acho que eles, com o tempo, você vai sacando as idiosincrasias e a beleza da personalidade de cada um deles. E o principal deles, pra mim, é o Senshi. O Senshi é o personagem que rouba a cena da história toda. Tanto é que a história vai fechar nessa primeira temporada com algo relacionado com o Senshi. Relacionado com o calabouço e tudo mais, mas relacionado principalmente com o Senshi. O Senshi é o personagem mais legal, porque ele é um paizão, né? E ele é muito bonachão. Se vocês não conhecem, o nosso editor aqui do podcast, o Gil, a energia do Gil é muito uma energia Senshi. Ele é um cara que é ponta firme, é bonachão, é muito legal e normalmente é o cara que vai ter uma solução. Você tá com um problema, é uma crise, é um bagulho que precisa de cabeça fria pra solucionar, você vai falar com o Gil, ele vai... Deixa eu dar uma olhada nisso. O Gil é assim. O Gil é muito Senshi. Nosso editor, abraço para o Gil, que faz esse podcast. É por isso que vocês têm que apoiar esse podcast, para poder pagar o Gil, tá? Então apoiem no Catarse e também no YouTube com os membros. Vamos pagar o nosso Senshi editor de podcast aqui, por favor. Eu acho que o Senshi é meio que o personagem favorito de todo mundo, é o meu personagem favorito do Dungeon Meshi, ele é o cara mais carismático de todos. É lógico que os outros também são muito interessantes, então quando você começa a entender lá pro meio da série, depois do ponto de virada relacionado com a Fallen, dos episódios tipo 14, 15 e tudo mais, você começa a entender um pouco melhor o Tilchuk, que ele é um cara meio cínico, digamos assim, e ele é um cara pragmático, e deixa ele muito nervoso o quanto todo mundo é descuidado e o quanto todo mundo se joga numas coisas que deveria fazer com mais pragmatismo e mais objetividade. Isso deixa ele muito nervoso, mas isso nasce de preocupação. A maneira como ele demonstra a preocupação dele é ser pragmático. Ele é o cara que decide, depois de não dar certo o negócio da Fallen no meio da série, tipo, gente, não adianta a gente insistir. A gente volta, reagrupa e tenta de novo. Porque na cabeça dos caras falam, não, vamos lá, vamos embora de novo, a gente vai continuar tentando. Não, é loucura, todo mundo vai morrer, vocês são burros. Não é que ele é frio, ele é um cara preocupado e a preocupação dele se dá de outras formas. A Marcille tem um medo muito grande do tempo, por conta de ela ser uma elfa, e ela tem também uma espécie de paranoia com a própria eficiência. Ela tem essa coisa de tipo, ela precisa ser a menina prodígio, e frustra muito ela não poder ser a menina prodígio em certas situações e não ser boa o suficiente para poder principalmente salvar
amiga dela. É só uma amiga. Elas são muito amigas apenas, tá? E o Laios é um personagem muito interessante. Depois vai ter um contraste dele com aquele Kabru, que é o cara que é igualzinho a casca do Berserk. Ele é igual a casca do Berserk, só que é um menino. E enquanto o Kabru é um cara que é muito mais ligado em pessoas, e ele até desconfia do Laios, porque ele não consegue entender direito o Laios é quase um cara autista, digamos assim, com hiperfoco nos monstros. Ele não tem nenhum tato social, ele não entende se ele tá deixando uma pessoa desconfortável, se ele tá sendo inconveniente, se ele fala uma coisa fora de hora. Isso é uma característica muito interessante. Eu acho que é razoavelmente raro de isso ser bem trabalhado num personagem, porque não é só usado como piada, é muito usado como piada, mas também é usado como uma característica que deixa ele mais humano, né? Mas ele é um cara que o que ele gosta é dos monstros, é de anatomia, ele é um cara curioso, mas ele não tem nenhum tato pra relações sociais. Então, tipo, você vai entendendo conforme a história vai passando e você vai se encantando por esses personagens. Mas o Senshi é o cara que você mais se encanta, porque quase que toda a filosofia, digamos assim, de Dungeon Meshi passa pelo Senshi. Ele tem muito a ver com... Ele é um cara que tem um respeito muito grande pelo ecossistema e pelo ciclo da vida naquele ambiente. O ciclo da vida também passa pela culinária, também passa por comer. Então ele continua se alimentando, mas sempre respeitando o ambiente. Então ele vai pescar, mas ele não vai pescar demais. Ele precisa comer. Então ele vai pescar apenas o suficiente, ele vai respeitar aquele animal, ele vai se dedicar para fazer uma refeição mais gostosa possível, e também isso tem a ver com o passado dele, com quando ele ficou preso no calabouço quando ainda era moleque. Tinha apenas 36 anos, né? As idades de outras raças, né? E o fato de ele ter esse entendimento do respeito pelo ambiente e também passa pelo respeito pelo ritual da refeição. Então não é só você comer para sobreviver. Você tem uma outra hora que tem um grupo, que é o grupo do Kabru, se eu não me engano, inclusive, que eles vão comer e eles estão com aquela comida meio padrão. Aparentemente aquela é a comida padrão de grupos num calabouço. É pão e carne seca e água e talvez vinho. São coisas que não estragam com tanta facilidade, sabe? Então, se você vai com pão duro, talvez ele demore um pouco mais para mofar. A carne seca já tá preparada para resistir mais tempo. Mas ele não quer só isso. Ele quer, tipo, cozinhar de um jeito legal, para ter um momento de comunhão. Ele entende todas essas coisas. E tem o episódio do Kelp. O episódio do Kelp, que é um cavalo que sai da água, é um episódio muito interessante. Porque ele também tem uma resistência muito grande com magia. E ele tem uma resistência com a conveniência da magia, o que é uma característica que eu acho muito legal. Ele não gosta, por exemplo, de só fazer um círculo mágico que vai criar fogo, ou criar fogo com uma magia que cria uma bola de fogo. Ele gosta de pegar uma pederneira, criar faísca e fazer a fogueira com madeira. Por quê? Porque é você envolvido. É mão na massa. É dar valor pro seu... O Senshi seria a primeira pessoa contra arte feita com IA generativa, sabe? É só você fazer. Se você se dedicar um pouco, você faz. E ele gosta da mão na massa. E ele não gosta de magia. Também porque tem um pouco do background dos problemas dos anões com os elfos, e os elfos são muito ligados à magia. Ele nunca usou aquela magia que eles usam bastante ao longo da série, que é de andar na água. De meio que fazer a água repelir o seu pé, então você pode andar por cima da água como se a água tivesse resistência, né? E tem uma parte que tá completamente alagada dentro do calabouço, e ele nunca entrou na água, mas ele fez amizade com o Kelp, que é um cavalo dentro da água. E o cavalo chegava ali e ele fazia carinho e tudo mais. Quando eles chegam naquela parte, eles vão querer atravessar e ele fala, não, eu consigo de um outro jeito. Eu consigo falar com o meu amigo, que é um monstro. Porque a gente já tinha visto ele com uma relação de amizade, acho que àquela altura talvez já com os orcs e também com os golems. Ele planta comida nos golems e depois reaviva os golems. E ele faz com que os golems sejam uma fonte de alimento para ele sem matar os golems. É muito legal e tal. Ele tem uma boa relação com os orcs que moram lá dentro, sem ter uma relação de antagonismo, mas de colaboração mútua. E naquela parte você acha que não, ele vai cavalgar em cima de um cavalo dentro d'água, porque ele conhece o cavalo, ele tem essa relação com esses monstros. O cavalo estava só esperando conseguir atrair o Senshi
pra quando ele montasse em cima dele, ele ia jogar o Senshi pra dentro d'água e tentar comer, matar o Senshi. Porque é um monstro. Então, os caras vão lá, salvam o Senshi, matam o Kelp, o Senshi fica sentido. Ele não fica com raiva do bicho. Sei lá, sabe aquelas pessoas que, tipo, tá fazendo carinho num cachorro e o cachorro morde ele e fala, cachorro do caralho! E chuta o cachorro? O exato contrário. Se o cachorro estivesse mordendo ele e alguém fosse lá e matasse o cachorro porque era inevitável, porque o cachorro ficou louco, sei lá, tava super doente, ele ia ficar triste e tipo, poxa vida, que droga, gente. Fomos obrigados a matar esse cachorro. Infelizmente ele me atacou num momento inoportuno, num momento que ele tava fora de si. Ele fica chateado. E aquele foi um momento que me tocou muito. Que eu fiquei muito tocado com a tristeza do Senshi. De tipo, o respeito que ele tinha por esse monstro também tinha um pouco de falta de entendimento. E aí ele tem que encarar um pouco um outro lado disso. Que tipo, às vezes não é possível você ser amigo de um monstro desse. Nós não estamos na mesma página ali, né? Na mesma vibe. E, infelizmente, ele teve que ser morto. Então agora eu vou cozinhar o Kelp. E como parte do meu respeito que eu tinha por ele. E como parte da normalidade do ciclo. A gente matou, não foi só porque a gente gosta de matar. A gente vai usar de alimento e vai aproveitar o máximo possível desse animal. Esse foi mais um ponto de virada pra mim. Um ponto de virada de tipo, agora eu gosto de verdade do Senshi. Então nesse ponto eu já tava encantado com os personagens. Com a criatividade da história, com a vida dos personagens, mas também com a maneira como essa história estava sendo contada. E aí que eu vou voltar um pouco na parte dos orcs e na parte das pinturas vivas. A parte dos orcs é um pouco mais padrão, porque eles são capturados pelos orcs, tem toda uma situação, eles acabam cozinhando pros orcs e fazem uma certa amizade com eles, porque já tinha a amizade do Senshi, então o Senshi consegue fazer essa intermediação, mas rola uma discussão da Marcili com os orcs. E essa discussão é diálogo expositivo. Então você tem um começo de exposição daquele mundo, do passado daquele mundo, do contexto não só do comportamento dos orcs, como também do passado daquele mundo fora do calabouço, que era uma coisa que eu queria muito saber e que eu esperava muito que existisse, porque eu não quero só a história me falando tem calabouço, foda-se, segue, e tem elfos. Não, tem um mundo fora disso. Eu preciso saber qual é o ponto de vista dos elfos em relação a anões e orcs. E tem uma primeira dica disso é durante uma discussão. Então eles começam a falar impropérios um pro outro num contexto em que faz sentido eles ficarem expondo aquelas coisas, porque eles estão querendo discutir. Sabe aquela discussão? Porque você sabe que naquela vez lá aconteceu tal coisa. E é assim que a gente aprende um pouco mais sobre esse mundo. Mas o momento que me pegou mesmo foi as pinturas. Porque as pinturas é só uma loucura do caralho. Existe um monstro que é a pintura viva. E aí, o Laios, e isso é uma característica muito legal do Laios, e da maneira como os caras falam do Laios, o Laios é um psicopata, né? Os caras falam, acho que o primeiro e o segundo episódio, o tio Chuck olha pra ele e fala, ele é um psicopata. Que ele é meio maluco das ideias, né? Ele tem umas ideias meio idiota. E ele fala, cara, é uma pintura viva e as pinturas vivas tentam capturar você pra dentro dos quadros. Mas tem comida lá dentro. E se eu fosse capturado e comesse dentro do quadro? E eu achei que fosse só uma ideia merda. Só que de uma ideia merda, de uma ideia absurda e esdrúxula, a gente começa a entender mais o mundo. Então, em vários momentos do tempo, ele vai em 2, 3 quadros diferentes e vai vendo a história do país que tinha aquele castelo que tá dentro do calabouço. E você olha e fala, caralho, é uma ideia tão criativa e tão interessante pra fazer a exposição, sabe? Ele tá vivendo o passado. É basicamente viagem no tempo. Só que de um jeito mais, sabe, mais paralelo, mais criativo, mais indireto. Não é literalmente uma viagem no tempo. Ao mesmo tempo que parece ser, porque uma pessoa lá dentro tá olhando pra cara dele e vai lembrando ele. Tipo, não, peraí. Anos atrás tinha esse cara aqui que a gente não conhece e tava comendo. Agora esse cara tá na mesa de novo, ele só reapareceu. E toda vez que ele aparece, alguma coisa trágica acontece. E essas coisas trágicas, obviamente, são porque ele entrou em quadros que são de momentos importantes da história daquele país. Então é lógico que alguma coisa importante acontece. Então ele entrou em 3 momentos importantes da história daquele país. Que é como se ele estivesse no Museu do Ipiranga, e ele vai tipo, não, eu vou no quadro da Proclamação da Independência, e depois eu vou num quadro da Proclamação da República. Então o cara tá lá, tipo, peraí, tinha um cara aqui quando Dom Pedro
fez a independência, agora tem um cara com o Marechal Deodoro? Sei lá quantos, eu não sei quantos anos se passa entre um e outro, sinceramente, que não tem as datas de cabeça. Mas digamos que seja 100 anos, talvez menos, né? Porra, depois são 2 gerações, né? Tem 2 Dom Pedros, então talvez seja uma escala de uns 80 anos. Mas esse cara tá igual. 80 anos atrás, na independência, esse cara tava igual e agora ele tá aqui? O que esse cara tem a ver? Como é possível? Só que aí você fica confuso, tipo, não, peraí, isso não era só um quadro? Ele não tá só participando de uma encenação meio estática dentro desse mundinho paralelo? Ou ele tá realmente viajando no tempo? Então eu fiquei viajando nesse bagulho e conhecendo mais a história. É muito criativo, é muito interessante. Um outro momento também de exposição, muito bem feita pra mim, do Dungeon Meshi, é quando tem aquele momento que o grupo que inclusive é uma piada recorrente muito boa, que o grupo do Kabru morre 2 vezes e é achado 2 vezes por eles e eles roubam a comida deles e vai embora. Então eles são tipo, caralho, mas a gente foi morto 2 vezes por ladrão de comida, quem são esses desgraçados? E aí o Kabru começa a ligar os pontos e começa a lembrar do Laios, ele acha que é o Laios, por causa do cheiro e tudo mais. Que tem um kobold com eles e fala, não, esse é o cheiro de um pequenino, o cheiro de um anão, o cheiro de uma elfa, o cheiro de um homem alto, que são os humanos, né, os homens altos. E aí ele falou, não, peraí, deve ter a ver com o tal do Laios. E aí é exposição sobre o passado do Laios, não exatamente sobre o passado, mas mais sobre a fama do Laios, sob um ponto de vista. Não é só alguém descrevendo, não é um narrador em terceira pessoa, não é o Laios contando alguma coisa. É lógico que tem várias vezes disso. O Laios lá pro fim da temporada conta um pouco de por que ele virou um aventureiro. Depois tem um pequeno flashback ali também da Marcille, que tem a ver com a Fallen, então tem um pouco a ver com o Laios. Então tem essas coisas, tem vários recursos diferentes. Mas esse é um recurso muito interessante, porque a gente conhece 2 personagens. A gente conhece o Laios e a gente conhece o Kabru. A gente conhece, tipo, por que alguém falaria do Laios naquele tom e naqueles termos? Só uma pessoa como o Kabru falaria do Laios daquele jeito. Que é um cara desconfiado. E é um cara focado em pessoas. Ele não é um cara que admira o labirinto. Ele é um cara que, tipo, o Laios parece um otário. Mas talvez ele seja o cara mais próximo de conquistar esse calabouço. Mas se ele conquistar o calabouço, quais são as consequências para os outros? Ele vai fechar o calabouço? Porque a minha família foi morta por monstros. Eu não sei se eu confio numa pessoa como o Laios para impedir que os monstros saiam do calabouço e acabem com uma vida inteira como aconteceu com a minha. Então é um ponto de vista muito específico. Então na exposição sobre um personagem A, a gente entende o personagem B que está falando do personagem A. É muito inteligente. Então você vai percebendo que a narrativa do Dungeon Meshi é uma narrativa muito inteligente. E aí também entra uma outra parte que eu sempre gosto quando isso acontece. E é lógico que é uma experiência talvez específica minha. Eu, quando tô assistindo, lendo qualquer coisa, eu sempre vejo essas coisas fazendo perguntas, né? Esse é o meu jeito de ver as coisas. Eu sempre vou fazendo perguntas. Eu sempre gosto quando eu percebo que o autor também tá pensando naquilo. Também tá pensando na história que ele tá contando. Ele não tá só fazendo a Deus dará. Ele tá refletindo sobre as coisas que ele está dizendo e ele acaba abordando essas questões, e aí quando essas questões também são as mesmas que as minhas, eu falo, porra, que bom, que legal que existe essa autorreflexão. Do que eu tô querendo falar? Eu falei lá no começo que me deixava muito nervoso o foda-se, digamos assim, né? A displicência da relação dessa história com a morte. É lógico que lá no começo eles falam, tipo, é a minha primeira morte, a minha segunda morte, e tem magia de ressurreição, então, tipo, alguns personagens morrem ao longo da história e são revividos e tudo mais. Beleza. A gente pode pressupor que é só uma questão de isso é uma história feita com base naquela lógica de RPG, tanto RPG de mesa quanto RPG de videogame, e você tem magias de ressurreição, isso é uma coisa meio comum. Mas você precisa pensar um pouco sobre o que você está falando, principalmente em Dungeon Meshi. Porque Dungeon Meshi fala o tempo todo sobre esse respeito ao ciclo da vida. O personagem do Senshi é muito importante para isso. Existe um debate muito forte e um respeito muito grande do Senshi pelo
ciclo da vida, certo? Mas também é muito comum ter fantasma na história, tem um momento que eles eliminam fantasmas com uma espécie de água benta e depois fazem sorvete com isso, que é uma loucura do caralho e tal. Mas eu ficava pensando ao longo de toda a história que eles estão indo atrás da... Primeiro que já tinha um bagulho que me deixava muito incomodado, que era... Eles dão a desculpa que o dragão tem uma digestão mais lenta, então eles vão conseguir encontrar ela inteira dentro da barriga do dragão, então eles vão conseguir ressuscitar ela a partir do corpo dela, porque não vai ter sido digerido por completo. E eu falava, porra, mas que forçação de barra, né? Mas o outro lado disso é, eles estão com o Senshi. O Senshi vai chegar na hora que eles vão lutar contra o dragão e ele vai aceitar que eles vão só ressuscitar uma pessoa? Ele não vai achar isso muito estranho? O uso tão displicente e o desrespeito com esses ciclos? Tipo, ela morreu. O dragão matou ela. É normal. Com o tempo, a gente vai vendo que existe uma normalidade nisso e uma importância dada pela história e pelo lore, não só pelos temas, mas assim, pela construção de mundo de Dungeon Meshi, na questão da ressurreição, da morte e tudo mais. A gente vai juntando essas peças, porque tem uma coisa, como eu já falei, né? Em alguns pontos de Dungeon Meshi, ele te pega muito na mão e te explica tintim por tintim, que é os monstros, anatomia, culinária, receita e tudo mais. Aí, aqui, passo a passo, nome na tela, não sei o que, receita. Os personagens descrevem tudo que eles estão fazendo. É muito possível que você consiga pegar aquele negócio e trocar, tipo, eles estão falando de kelp, mas você troca por peixe. Então, beleza, segue, eu posso fazer a receita que ele fez, só que em vez do monstro que tem uma abóbora com rosto, eu só uso uma abóbora, sabe? Dá pra você seguir porque eles descrevem muito certinho. Em outras coisas, eles não explicam nada. Então, quando eles chegam num lugar que tem fantasma, tem fantasma. Dane-se. A questão do sobrenatural, do outro mundo, da vida após a morte, dane-se. Mas aí você vai percebendo, tipo, tá, tem fantasma e tem a ressurreição, e essas magias funcionam no calabouço, porque almas ficam presas aqui por mais tempo. É uma coisa comum, não é uma coisa comum fora, mas é uma coisa comum dentro. Então é por isso que eles estão partindo de um pressuposto de que vai dar pra ser feito, e a gente começa a perceber que isso tem uma importância. Depois você tem os elfos, que eles querem o calabouço de volta, porque aquilo era um território deles depois de uma guerra no passado, que isso é esclarecido ao longo da história, e eles também provavelmente querem o feitiço de imortalidade, e a gente vai entender o feitiço de imortalidade mais pra frente, quando eles chegam lá no País Dourado. Então você vai entendendo isso. Então a explicação de lore vai ficando mais clara ao longo da história. O que é uma coisa legal, que é uma coisa que eu gosto. Eu não sou uma pessoa encantada por construção de mundo, mas assim, construção de mundo é uma coisa importante. Você precisa estabelecer as regras daquele mundo, certo? Não é só, tem magia de ressurreição, acabou. Não, tem uma lógica interna para como aquilo acontece e uma importância para as partes envolvidas. Na política interna daquele mundo, aquilo é importante. Para a história, para a trama, para o Mago Louco, aquilo é importante. Para as pessoas afetadas pelo Mago Louco, aquilo é importante. Para as pessoas de fora do calabouço, aquilo é importante. Isso já é ótimo. Mas ainda tinha, para mim, essa questão ética. E aí a gente chega no episódio do dragão, nos episódios do dragão, que são ótimos, são muito legais. A luta com o dragão é muito legal, porque ela é muito criativa. Ela não é uma luta de poderzinho, é uma luta de como a gente vai fazer pra se virar contra esse bicho que obviamente é muito mais forte do que a gente. Então eles conseguem se virar, eles fogem, eles têm muita dificuldade. Eu gosto como as coisas são difíceis pra eles, eles não são overpower, eles têm muita dificuldade pra lidar com tudo. Então a luta é muito bem animada, esse episódio é muito divertido e eles conseguem. E aí tem aquele momento que eles chegam à conclusão que, tipo, só sobraram os ossos dela, então a gente tem que reconstituir o esqueleto dela. Tem um contraste muito legal nessa cena, que é o Laios se divertindo muito com a reconstituição do esqueleto da própria irmã, porque ele é um nerdão, certo? Ele é um nerdão e ele acha muito legal. E aquele é um momento que podia ser muito macabro, mas não é macabro, ele é lidado com certa leveza. Mas aquilo também era uma coisa que me incomodava. Tipo, na mesma medida em que eu tava me divertindo com aquilo, eu achava, tipo, que da hora e que cena inusitada, que cena legal de ele juntando o esqueleto da irmã morta, digerida pelo dragão,
e tratando aquilo como alguém que tá reconstituindo um quebra-cabeça e achando aquilo divertidíssimo. Eu nunca esperaria isso de qualquer outra história, isso é muito divertido, é muito legal de acontecer. Ao mesmo tempo que eu pensava, mas tinha que ser um pouco mais pesado isso aqui, não tinha não? Porque isso é necromancia. E a menina vai lá e faz aquela magia. E ela fala, pra esse tipo de magia a gente precisa de calorias, e a gente não tem carne dela, a gente não tem o corpo dela, a gente vai usar pra ser convertida em outra coisa, né? Porque é uma magia de transformação, digamos assim. A alma dela com certeza tá aqui, porque as almas ficam presas no calabouço. Então a gente vai reconstituir o corpo dela a partir da carne do dragão. E naquele momento eu falei, tá, isso é muito esquisito. Não dá pra isso só ser passado em branco. E aí ela revive, e ela tem um comportamento razoavelmente normal por um tempo, e ela é bobona que nem o Laios, o que é uma característica divertida dela. Mas naquele momento eu pensei, não dá pra você passar o resto da história com a Falin viva, sendo reconstituída por magia antiga das trevas a partir da carne de um dragão vermelho, e não abordar esta porra desta questão. E a história aborda esta porra dessa questão. Graças a Deus, ainda bem. Então, a partir daí tem várias discussões éticas sobre o que eles fizeram. Vários episódios, quando eles reencontram o Shuro, eles mesmos conversando uns com os outros, o Tiltchak meio achando esquisito que ela use magia antiga. Tipo, porra, eu não achava que você conhecia isso. A Marcili tem uma relação de tipo, é magia antiga que é considerada do mal, mas eu gostaria que isso, até onde eu entendo pelo menos, né, a minha leitura da Marcili, tipo, eu gostaria que não tivesse um tabu tão grande com isso, porque é só magia antiga. Talvez exista um tabu hoje que considera-se uma magia do mal, sombria, das trevas, negra, etc, etc. Mas isso é talvez só um tabu. É uma magia antiga e esquecida, e ela gosta de estudar. Esse é o hiperfoco dela, né, digamos assim. Mas o Tiltchak acha estranho. Então, tipo, você tem vários pontos de vista diferentes dos personagens quanto àquilo, e muitas discussões. O cara, eu não sei se eu gosto do fato de ter um país distante no Oriente, que é o Japão, e o cara é o Shuro, né, é um samurai, e aí tem ninjas, e tem sacerdotisas, e tem uma menina Oni. Eu não sei se eu gosto da adição da menina gato na história, sabe? Acho bobo, não sei. Podia não ter a menina gato, que não mudava nada em Dungeon Meshi. Talvez ela vire muito importante mais pra frente, mas sei lá. Esse é só um detalhe. Sei lá, tem um pequeno parêntese. Com a existência do Japão fictício em Dungeon Meshi, até faz um pouco mais de sentido, mas me incomoda muito o quanto eles cozinham ao longo de toda a história, e não são os personagens pseudo-japoneses com uma lógica muito japonesa. Eles fazem pratos japoneses e usam hashi e tudo mais, e é só, tipo, a explicação para aquilo, por um bom tempo, era só, isso é um mangá e a autora é japonesa, sabe? Mas depois tem o país japonês, você pode racionalizar que é troca cultural ao longo dos tempos, então eles comem com hashi, mas sei lá, se o japonês, o Shuro, e o pessoal do grupo do Shuro nem sabia que existia um pequenino, o Hobbit, e acha que é uma criança, que é um engano comum de quem não conhece aquela raça, porque ele tem um visual infantil, mas na verdade ele é um cara casado com filho, né? Então, não sei se houve troca cultural, então eu não sei se eles deviam cozinhar e fazer tamagoyaki, sabe? Esses deveriam ser coisas que só os japoneses fazem quando eles chegam na história. Enfim, isso é uma bobagem da minha parte, isso não é tão importante assim, é só uma coisa que me incomoda na construção de mundo do Dungeon Meshi, tá? Enfim, voltando. O Shuro era apaixonado pela Falin. Quando ele descobre que ela foi revivida e se transformou num monstro, um monstro muito foda, inclusive, hein? O design do monstro, quando ela vira uma espécie de arpia, grifo, humano, dragão com pena, foda. Foda o design desse monstro. Ele fica revoltado, que tipo, vocês usaram magia das trevas pra reviver a mulher pela qual eu tô apaixonado. Vocês são malucos? Tipo, tem uma polêmica em cima disso. Então existe uma discussão ética em cima do que eles estão fazendo. Sabe, da parte de personagens como o Senshi, personagens como o Tiltchak, personagens como o Shuro. Eles discutem aquilo que está acontecendo. E eu gosto disso. Eu acho que ainda bem que a autora pensa no que ela está fazendo e faz os personagens pensarem no que estão fazendo e faz personagens diferentes pensarem de maneiras diferentes
de acordo não só com os seus próprios contextos históricos, como de acordo com as suas personalidades. O Laios não é um personagem que se demora muito no debate sobre isso, porque é a irmã dele e porque ele acha interessante, sabe? Ele acha uma coisa interessante. E ele vê naquele momento muito mais os fins justificam os meios. Outros personagens não. É bom, sabe? O Dungeon Meshi, ele é escrito de uma maneira muito inteligente. Ele vai entremeando a narrativa com os detalhes que naquele momento não tem nenhuma explicação e depois eles são muito importantes. O fato de sempre aparecer fantasma e os fantasmas sempre serem velhos faz sentido dentro da trama, porque a maldição da imortalidade só pôde ser suportada pelas pessoas jovens daquele reino porque elas não tinham lembrança de uma vida antes de eles serem imortais. Então todas as pessoas mais velhas morreram e as almas ficaram presas lá, então é por isso que é muito comum ver fantasma e é por isso que os fantasmas são velhos. Na primeira vez que você vê, é só fantasma. E dane-se, fantasma é uma coisa comum de RPG. É uma classe de monstro. Mas não, tem uma importância pra história. Porque eles vão reviver a pessoa. Aquilo é discutido. Tem uma discussão filosófica, uma discussão ética, uma discussão prática. É muito inteligente. É muito bem feito. Só que eu quero terminar esse podcast com uma discussão que eu vou levantar para vocês. Eu quero que vocês mandem e-mails em leokitsune@gmail.com. Eu quero que vocês comentem no Spotify, eu quero que vocês comentem no YouTube. Eu quero saber o que vocês acham. Eu vou ser aquele, sabe o pior tipo de colega de classe na faculdade? Que você só quer levantar e ir embora porque o professor falou alguma pergunta e aí ninguém quer fazer pergunta porque já tá tarde. E aí chega aquele babaca e fala, professor, eu quero fazer uma provocação aqui. Aí você ouve e fala, vá tomar no meio do seu cu, porra! Então eu quero fazer uma provocação aqui pra vocês. É isso que eu quero fazer agora. Eu peço perdão. Eu não sei se eu, mesmo assim, assisto Dungeon Meshi do jeito certo. Porque eu não sei qual é o jeito certo de assistir ou ler Dungeon Meshi. O que eu quero dizer com isso? Eu abri esse podcast falando desses anime de hiperfoco. E eu não acho que Dungeon Meshi está fora dessa definição. Ele é um anime de hiperfoco. E um mangá, por consequência, também, de hiperfoco. Ele realmente se demora sobre as explicações sobre os monstros, sobre as explicações sobre os locais, a anatomia e a culinária. Enquanto ele era, entre aspas, só isso, porque tudo já estava sendo construído, né? Naqueles momentos que eu era cabeça dura e falava que não tinha nada acontecendo, as coisas já estavam acontecendo, obviamente. E aí depois a gente junta os pontos, né? Aquilo que eu falei dos fantasmas. Da primeira vez eu só achei engraçado que eles fizeram sorvete com o frio da alma dos fantasmas. Mas depois o fantasma é um elemento de lore muito importante. Quando ele era, entre muitas aspas, só isso, eu tava ligando muito pouco pra ele. Quando eu comecei a gostar mais dos personagens e comecei a entender mais a trama, entender mais aquele mundo, entender o passado daquele mundo, entender como aquele lugar funcionava e por que as coisas estavam acontecendo do jeito que estava acontecendo, eu fui me interessando mais. Como eu falei pra vocês, no momento que teve aquele episódio das pinturas, foi um ponto de virada muito grande pra mim. Porque aquilo foi não só pela técnica do diálogo expositivo, que foi expor o passado daquele mundo através daquela ideia mirabolante das pinturas e tudo mais, que é e não é uma viagem no tempo, eu também fiquei encantado pela história daquele lugar. Por ser tipo, peraí, aquilo já foi um lugar próspero, aquele é o rei da primeira coisa que aparece no anime, porque o rei apareceu, falou pra conquistarem aquele país, depois ele vira pó, uma coisa meio One Piece, né? Quem quiser, quem conquistar este calabouço, o reino será seu. Ele vira pó e começa a tocar One Piece. E eu fiquei sabendo como era aquele lugar e qual era o passado. E tem um personagem interessante ali, que é aquele elfo, que aparece várias vezes. Depois revela-se que o elfo é aquele que todo mundo chama de Mago Louco e tal. E aí depois eles vão lá no País Dourado e tem o bagulho do leão, etc, etc. E além disso, passa a ter, né, a jornada deles com a Fallen não é uma jornada dissociada do resto da história. A jornada deles com a Fallen tem a ver com aquele mundo, tem a ver agora com o Mago Louco. Ela é o dragão do Mago Louco, ela é parte do calabouço, basicamente, né? Então ela agora faz parte de tudo aquilo que faz aquele mundo existir.
Então toda a construção de mundo agora está diretamente ligada à jornada dos personagens, ao objetivo dos personagens. Não é só, existe o calabouço, eles querem fazer tal coisa. Tudo está completamente ligado. Mas boa parte de todos os personagens ainda é culinária. E eu não sei como são vocês, toda vez que eles começam a cozinhar e a comer, o meu cérebro desliga em Dungeon Meshi. Veja bem, é gostoso de ver. Faz parte, obviamente, de todas as discussões que eu já falei. Faz parte dessa discussão, por exemplo, quando tem aqueles caras imortais, que eles continuam fazendo rituais que envolvem comer, ter refeições, mesmo que eles não sintam gosto e não tenham necessidade de comer. Por quê? Por causa do valor social da experiência da refeição. Tá certo que eu tava vendo isso com a Ana, e a Ana pensou, tá, mas e os monstros? Os monstros estão imortais também, eles têm um encanto de deixar eles dóceis, e eles continuam matando monstros, porque eles comem minotauro nesse episódio. E eles não têm necessidade de comer, né? Então talvez aí seja um ponto que o anime não pensou muito na ética sob esse ponto de vista, porque tipo, por que eles mataram esse bicho se eles não têm necessidade de comer? Né? Eles podiam só comer isso, podiam virar vegano, né? Ou então parar de comer por completo. Mas o anime pensou mais, e aí faz sentido temático, né? Pensou mais no tema dessa questão do valor social da refeição. E várias vezes que eles se reúnem em grupo, são momentos em que eles estão trabalhando questões do relacionamento daquele grupo, ou do relacionamento daquele grupo com outros grupos. O final dessa temporada revela que basicamente a solução da história vai ser um grande banquete, sabe? É uma solução prática e que também provavelmente vai, se tudo der certo, se não tiver uma coisa completamente fora e as coisas deem errado e tudo mais, talvez consiga unir todos aqueles grupos através de uma grande refeição, de um grande banquete. Quando o Laios entra nas pinturas, ele entra sempre em banquetes, em festas, com comida e tudo mais. Então existe isso, é claro que existe isso. Agora, a receita? O desenho do prato? A descrição das texturas? Caguei. Assim, completamente. E eu, mais uma vez, eu vou insistir. Quando eu falo que eu caguei completamente pra aquilo, não é que eu acho ruim. É só que, tipo, quando acontece aquilo, eu não tô mais pensando na história. Eu tô deixando aquilo rolar, eu tô curtindo os personagens se relacionando entre eles, e tem algumas piadas engraçadas e tudo mais. Mas é a parte que menos me importa. Mas será que eu não tô completamente errado? Qual é o jeito certo de assistir Dungeon Meshi? Qual é a parte importante de Dungeon Meshi? Em uma história sobre cozinhar monstros, que é muito específica, muito detalhada e muito meticulosa com a descrição dos monstros no comportamento, na anatomia, na maneira de utilizar aqueles monstros para a culinária, na receita, no passo a passo da receita, no desenho da comida e na descrição do sabor e das texturas. Ele é muito detalhado com isso. Mas o que eu ligo é para a história, para o lore, para o passado dos personagens, para o passado daquele mundo, para a luta, porque aquelas cenas de luta são muito legais quando elas existem, para como eles vão vencer aquele monstro ou se proteger daquele monstro. Para isso que eu, Leonardo, ligo quando eu tô vendo Dungeon Meshi, quando eu assisti Dungeon Meshi. Mas eu não sei se quem criou, se Ryoko Kui e os diretores e produtores e roteiristas de Dungeon Meshi, eu não sei se eles querem que essa seja a prioridade de quem assiste, de quem lê. Talvez eles queiram que, tipo, cara, é aquilo que eu falei, é um anime de hobby, é um anime de hiperfoco. Se eu tô assistindo o anime de, sei lá, de bolo, é o clube das meninas que gostam de fazer bolo na escola, e ele é muito descritivo sobre bolo, e ele passa metade do episódio falando de bolo, falando sobre a técnica, sobre o tempo de preparo, as proporções, e sabe? E aí toda vez que eles estão cozinhando, eu só espero passar. E aí depois que eles terminam e estão comendo e acontece uma situação que não é diretamente ligada pro bolo, eu falo, agora ficou bom. Eu tô errado, não tô? Eu devia gostar da parte do bolo. Eu devia gostar da parte do hobby sendo descrito no anime de hobby.
eu devia curtir demais a culinária no calabouço. Eu não curto muito o Delicious. Eu curto o Dungeon de Delicious in Dungeon. E eu não sei se eu tô certo nisso. Eu não sei se a minha maneira de ver Dungeon Meshi é tipo a maneira mais básica, a maneira mais besta, a maneira mais basic bitch de curtir Dungeon Meshi. É culinária fictícia, tanto faz, espera passar. Agora tem um monstro, eles vão lutar com o monstro, porrada! Talvez seja a maneira mais bestona de ver. Então eu não sei o que vocês acham. Boa parte da minha experiência com Dungeon Meshi foi começar com muita resistência e terminar duvidando de mim mesmo. Mas eu me diverti demais no processo, obviamente. Então, no fim das contas, eu curti pra caramba Dungeon Meshi. É um baita anime que eu recomendo para todo mundo. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha comigo mesmo. Comigo mesmo. Tipo, será que eu não tô errado? Será que eu não sou burro? Não sei. Opine nos comentários, eu sou burro ou não sou? Ou outras coisas que vocês queiram comentar também. Qual foi a sua experiência com Dungeon Meshi? Você curtiu as partes de culinária? Você desligava a cabeça como eu na parte de culinária? Você acha que a parte de culinária é a parte mais chata? A melhor parte? Comente aqui nos comentários. Só dá pra comentar nos comentários. Mas também no meu e-mail, leokitsune@gmail.com. Não se esqueça de dar like no vídeo se você curtiu. Não se esqueça de se tornar um membro, se você puder. Ou então fazer parte do nosso Discord, do nosso financiamento coletivo, para você poder votar em episódios como este, que foi votado pelos apoiadores, escolhido por você. Muito obrigado. Aqui estão o top tier, os caras que discutiram Dungeon Meshi comigo enquanto eu estava assistindo para fazer esse podcast. Tiveram um spoiler da minha opinião. Esses caras estavam na chamada comigo. Muito obrigado a todos vocês. Ficamos por aqui. Falou.